Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para um encontro extra, para um papo muito especial, em função de algo muito estranho, muito esquisito e muito suspeito que está em curso hoje aqui no Brasil, visando a destruição, a desmoralização, a descredibilização do ministro Alexandre de Moraes para que a Orcrim, repleta de criminosos de todas as espécies, possa tentar escapar da cadeia no final dessa história, porque é disso que se trata. Agora, para começar a estranheza geral, chama atenção essa aliança formada entre o bolsonarismo, extremistas de direita, golpistas, vigaristas e outros istas, com a Folha de São Paulo, o canal na internet do UOL e o jornalista Glenn Greenwald. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, ele vai seguir em frente, porque essa história toda, vou mostrar aqui para vocês, tem muita espuma, tem muita distorção e tem essa orquestração, com muitas criaturas aderindo, com esse propósito de tirar o ministro Alexandre de Moraes do caminho que ele está travando, cursando durante tanto tempo aqui no nosso país, né? Isso aumenta também a responsabilidade do senhor Paulo Gonet. Porque quanto mais ele retarda qualquer tipo de iniciativa contra essa Orcrim, mais eles vão fazendo tumulto, mais eles vão tentando ganhar tempo e território para escapar da cadeia no final da história, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui algumas avaliações no campo do direito, no campo do jornalismo e na política também, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você venha participar das nossas atividades, conheça também os nossos outros vídeos, dê o seu joinha, o seu comentário, compartilhe e, se puder, participe também do nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, para começar, o personagem, né? O senhor Glenn, ele chamou a atenção de todos nós alguns meses atrás em função da campanha que ele se juntou contra o ministro Alexandre de Moraes em relação às investigações direcionadas a esses golpistas, esses criminosos todos aqui no Brasil. A matéria de abril no UOL dizia que Glenn Greenwald defende Musk e questiona ações de Moraes, poder extremo. Então, ele passou a defender o senhor Elon Musk, também um ultradireitista, atacando a democracia aqui no nosso país. Bom, e ontem, né, no final do dia, pintou essa reportagem com uma série de situações suspeitas, estranhas, né, porque existem falhas jornalísticas aqui que são, no mínimo, amadoras, né, imperdoáveis. Vamos começar com essas frases aqui, com a frase do título, né? Moraes usou o TSE fora do rito. Vem cá, a Folha, o UOL, alguém explica qual é o rito? Qual é o rito do ato administrativo? Qual é o rito do comandante, de quem comanda um inquérito policial? O delegado de polícia, quando ele pede um investigador, um escrivão para fazer alguma coisa, ele tem que formalizar. O capitão do batalhão, quando ele pede para um soldado, para um sargento fazer alguma coisa, tem que ser tudo formal. Olha, pega ali, pega a viatura. Olha, leva um recado para fulano. Assim, o WhatsApp não serve para fazer esse tipo de ato. O servidor público, quando ele pede para o outro servidor trazer um cafezinho, para a menina da faxina pegar um negócio ali, tirar do lugar, para o motorista e fazer... Tudo é formalizado, tudo tem que ter um testamento ali? Obviamente que não. Então, eu mesmo fiz denúncia contra muitos desses vigaristas e criminosos diretamente ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Não foi nenhuma nem duas, não, foram dezenas. Obviamente, havia uma equipe lá que catalogava todas essas informações e fazia relatório, explicava o que estava acontecendo, porque nós estávamos no nosso país com um golpe em curso, que poderia, inclusive, tirar a vida de muitas pessoas do nosso país e destruir definitivamente a democracia do Brasil, né? Então, a matéria tem essas imperfeições. Moraes usou o TSE fora do rito. Mas que rito? Para investigar bolsonaristas. Olha só, não foi para investigar bolsonarista, foi para investigar criminoso, bandido, golpista, que por acaso também eram bolsonaristas. Então, essa forma como a matéria foi apresentada, o título foi apresentado, dá a impressão que o ministro estava perseguindo pessoas em função de uma corrente política, dando razão, né, ao discurso que essa gente faz, que estão sendo perseguidos, que estava vendo aqui dois lados, e que o ministro estava tomando um lado. Não, ele estava tomando o lado da democracia, do respeito às instituições. Mas a Folha cometeu esse grave erro, né? Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Que mensagens são essas, né?
Isso precisa ser esclarecido também, né? Porque, segundo a matéria que a gente viu aqui, são 6 gigabytes, né? Que história, foi um acidente aí, né? Então, Bom, mas tem um negócio, né? A gente poderia aqui, a gente está vendo no parlamento, muita gente ficar pulando. É o seu Nicolas Ferreira, essa gente toda, né? Vai falando, Isso né? agora não. O rei está nu. Vai falando, eles estão pulando, até jornalistas assim, da Band, né? Olha, o ministro exagerou, tem colunista dizendo isso para um lado e para o outro. Aqui o Deltan Dallagnol, aí vem o Flávio Rachadinha falando a mesma coisa, né? Estão todos numa orquestração impressionante, né? Mas é possível, mesmo com essa grita toda, se fazer alguma coisa em relação a esses inquéritos? Não. Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, que os inquéritos estão em andamento. Como é que pode ter algum tipo de intervenção em cima de uma investigação policial? Porque é disso que se trata. O ministro Alexandre de Moraes, ele ao mesmo tempo, ou era presidente do Supremo Tribunal Federal, e a Constituição diz que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral também é o mesmo presidente. Então ele criou 2 comissões que certamente tinham que trocar informações, como acontece naturalmente em qualquer investigação policial. A Polícia Federal está investigando um crime, descobre que tem uma situação envolvendo um crime eleitoral, despacha também para a Justiça Eleitoral e vice-versa. A Justiça do Trabalho percebe que tem um crime ali, manda para a Justiça Criminal, vai se trocando informações. E muitos dos atos administrativos, eles obedecem uma dinâmica de informalidade mesmo, quando eles são atos de mero despacho. Isso aí a gente aprende na faculdade, assim que funciona a administração pública. Se um guarda de trânsito ele precisar, para dar um comando para alguém, né? Parar o carro, tem que fazer um relatório, tem que fazer algo por escrito, fica complicado, né? Isso só para exemplificar um pouco, né? Então essa gente está fazendo um ato de desespero total com esse barulho, mas do ponto de vista objetivo eles não podem fazer nada. Sequer o Congresso Nacional poderia fazer uma CPI, imaginando assim uma hipótese mais radical, né? Porque seria interferência do poder legislativo no poder judiciário, em várias ações que estão em curso, volto a frisar, não contra bolsonaristas, mas contra criminosos, golpistas, vigaristas que por acaso estão ligados à figura, o elo que conecta essas figuras é a figura do inelegível, que também é um ladrão de joias, conforme a gente sabe, está no inquérito, né? E que vai ser responsabilizado criminalmente. Nós aqui temos que dar força ao ministro Alexandre de Moraes, dizer, olha, tem muita gente fazendo espuma, mas tem muita gente que está percebendo que estava em jogo aqui no nosso país. Não era bolsonarista que estava sendo perseguido, não. Eram criminosos, são coisas diferentes. Vou pegar aqui a matéria do Jornal Nacional, porque ela exemplifica muitas dessas situações e no final eles dão aqui a fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse que é o erro, né? Não é em relação a aliados, é em relação a vigaristas, a bandidos. É bem diferente, né, gente? A abordagem muda, né? Documentos que depois embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre... Gente, estranhíssimo, né? 6 gigabytes de mensagens trocadas pelo WhatsApp, olha, realmente é uma coisa muito suspeita, né? Mas vamos seguir em frente aqui. Agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. Não é contra bolsonarista, é contra criminosos, como eu já falei para vocês. Eu mesmo falei muitas vezes aqui, né? Eu fiz várias representações contra esse conjunto de criminosos, a dar com pau, né? E é tudo para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, tudo tinha que ser catalogado, de ser separado e feito um relatório, óbvio. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro. Mas qual o rito, meu amigo? Que rito era esse que tem que ser seguido nesse mundaréu de informações? Tribunal, o STF.
O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Os bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatório... então não foi nenhuma coisa ilegal. Então alguém que estava ligado ali ao ministro Alexandre de Moraes pegou esse arquivo todo e falou assim, aí Glenn, tem um presentinho para você. Foi isso que aconteceu? Estranho, hein? Tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas. Esse é o caso, né? A matéria nesse ponto focaliza bem, né? As ações eram voltadas contra aqueles que tinham iniciado algumas ações. O ministro Alexandre de Moraes não estava na casa dele de sacanagem, falou assim, quer saber o negócio? Vou lá atrás de fulano, que ele é bonzinho, não está fazendo nada, vou lá investigar ele só de sacanagem, né? Não foi isso. O Brasil estava em risco, né? Vamos lá. A reportagem cita 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022. Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Depois desse áudio, segundo a reportagem, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Na época, o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar os perfis dos 2 apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Ordenou a quebra de... Apoiador de Bolsonaro, gente fina. Mandou derrubar as contas de criminosos. Gente estava querendo destruir a democracia. Simples assim. Sigilo bancário e cancelou os passaportes. Moraes alegou que eles postaram discurso de ódio e atos antidemocráticos. De acordo com a reportagem, depois de Talhaferro, do TSE, encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira, do STF, manda prints de postagens do jornalista e cobra alteração de documento para a inclusão de mais manifestações. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo, vocês querem que eu faça o laudo? Ele tá assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. Numa outra... Os caras estavam reclamando, o chefe chato pra caramba, hein? Xandão mandando sapato, hein? Parabéns, Xandão. Isso mesmo. Mensagem, segundo o jornal, Talhaferro manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE a pedido de Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes declarou que nos inquéritos das fake news e das milícias digitais fez diversas determinações, requerimentos e solicitações a inúmeros órgãos nos termos regimentais, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral. A nota afirma que o TSE, no exercício de poder de polícia, tem competência para realizar relatórios sobre atividades ilícitas como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirma que os relatórios descreviam de maneira objetiva postagens ilícitas nas redes sociais por estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Que vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviados à Polícia Federal para continuidade das diligências, sempre com a ciência da Procuradoria-Geral da República. A nota afirma ainda que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. O juiz... Bom, vocês vão fazer muito barulho, seus bolsonaristas, mas o barulho não vai adiantar nada, não. Vai ser a coisa pode extrapolar para a disputa política, né? Mas... o curso dos processos vão seguir como estavam seguindo. Compete agora ao senhor Paulo Gonet ser mais rápido, ser mais célere e denunciar logo essa Orcrim para acabar com essa palhaçada dessa gente ficar fazendo espuma todos os dias aí para infernizar ainda mais o nosso juízo, né? É isso que nós estamos cobrando aqui todos os dias no nosso Portal do José e a gente está fazendo campanha para outras pessoas também cobrarem para essa fila andar de uma vez por todas, né? Gente, ministro Alexandre de Moraes está ali firme, forte,
está totalmente respaldado pela Constituição, pelos atos administrativos, pelos códigos aqui no nosso país. Essa história de rito é história para boi dormir e a vida vai seguir em frente. E vamos botar pressão aí para terminar logo, né? Um grande abraço, a gente volta mais tarde. Tchau!